Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e o nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, quem eu agradeço pela presença. Seja muito bem-vindo à Band e o Band Entrevista, Jorge. Neto, boa noite aos que nos assistem pela Band, né? Band Entrevista. Para mim é uma honra participar desse teu programa. Estamos aqui para bater um longo papo e botar os assuntos em dia, né? Associação Comercial do Amazonas, que é uma das entidades mais antigas aqui, pelo menos desse setor, é a mais antiga, né? É a mais antiga de todas. todas. Mais de 150 anos, né? 152 anos, ela faz agora em junho. E eu sou, pela ordem, eu sou o 57º presidente da entidade. Segundo mandato, Jorge. Segundo mandato. Jorge, conta a tua história um pouco para a gente, para quem está nos assistindo, para entender quem é Jorge Lima, hoje que preside a ACA. Jorge Lima é filho de nordestino, né? É nascido e criado no Educandos. Eu nunca saí do Educandos, né? Onde estudei, participei da cultura do bairro, como fundador da Banda da Baixa da Égua, Boi Garanhão, Conselho Comunitário, e não deixaria de ser diferente a primeira associação do bairro. Eu fui um dos fundadores, junto com o Sebrae, né? E daí vim para a ACA, né? Convidado do Sebrae, participei, onde eu tô há 39 anos, né? E agora, como presidente, quis Deus eu estar nos 150 anos da entidade, né? Mas venho de família de comerciante, meu pai caminhoneiro, tinha caminhões, né? E eu já atuei na área de avicultura, cerâmica no Cacau Pereira há muito tempo, lá no sindicato. E a maior parte é construção civil e demolições, né? Que eu atuo hoje, né? A área de combustível eu também atuo, mas muito pouco. Área de demolições. Demolições eu sou... Como é que é isso? Você faz a demolição dos prédios, separa tudo que é de lixo, deixa só mesmo a estrutura e leva para reciclar. Destinação final, então, desses Destinação final, eu recebo e a gente faz a britagem do material, né? E volta para a obra de novo. E o aço, ele é desempenado e também volta para a obra de novo. E como é que alia a questão empresarial, né, do seu negócio com a questão política da associação comercial? Dá para tocar, porque na ACA eu tenho uma equipe muito boa comigo. Os diretores me ajudam muito. A parte interna da ACA, toda a burocracia, eu tenho lá Bruno, Paulo Couto, Johnny e os colaboradores da casa, que ficam lá e eles me botam na rua para estar nessa entrevista, participando dos eventos. Você tem Suframa, você tem CDL, você tem... É difícil uma semana que não tenha 3, 4 reuniões externas, né? Então eu fico nisso, mas você sabe que com a tecnologia e com o evento do celular, você controla tudo através do celular, né? Entendeu? Mas acordo cedo da manhã, eu sou um madrugador, né? 5 horas estou no meu café no mercado da Cachoeirinha, estou lá tomando meu café, né? Acordo às 4. Walter Raiol. Walter Raiol. Ali você quer me pegar, eu estou ali todo de domingo a domingo, no café da manhã ali. E de lá eu já parto para o trabalho, chego às 6h30 e pronto. Aí concilio o trabalho com a associação comercial. Aí a gente vai levando, né? A associação comercial, você falou que assumiu e teve a felicidade de estar à frente da associação nesse jubileu de 150 anos, mas passou também, durante sua gestão, a pandemia da Covid-19. Não quero aqui falar de pandemia, isso é coisa que a gente quer que fique no passado, não quer falar disso, mas eu queria que você falasse um pouco desse momento de pós-pandemia. Então. Pela primeira vez na Associação Comercial do Amazonas, um presidente toma posse através de uma tela de computador, né? Ninguém podia reunir, né? Tem encontros, né? Não tem encontro, e foi mesmo foi mesmo na pandemia mesmo, né? Então eu peguei a gestão, pandemia, a gente passou muito aperreio,
Mas sempre lealdade com o governo do Estado. As reuniões eram constantes, o governador nos chamava, como eu fecho tal dia, abro tal dia. A ACA fez parte do comitê, né, que Todo tomava tempo, as decisões. todo tempo. Né? Saí de lá às vezes meia-noite, saímos da vez. Na crise mesmo daquele dia, já faltava 3 dias para terminar o ano, os meus amigos de outra entidade pediu que fosse até o dia 15 de janeiro. E eu, consciente disso, vamos até o final do mês. E findou que ele deu mais 15 dias, mas não chegou aos 15 dias. Foi naquela mortandade da falta de oxigênio, né? E passamos por um momento muito triste. E eu não quero contaminar aqui ninguém com tristeza, né? E como é que a gente está respirando agora, passado esse momento, Rony? Pós-pandemia, se tornou um divisor de água, né? Houve muita modificação no comércio. Você passou a vender através do seu celular, né? Online, né? Então houve uma mudança muito grande, a área de serviços aumentou bastante, né? Porque veio os motoboys, a entrega de produto. Então trouxe outra era, né? Para o comércio na pandemia, né? Em virtude da pandemia, houve esse avanço. E quem conseguiu acompanhar esse processo? Quem conseguiu acompanhar, entendeu? Muitos fecharam, né? Que não teve condições. Os que conseguiram sucesso, né, nessa área, sempre eles comentam esse assunto aí da venda online, né? Da venda online. Ajudou muito. E isso é uma coisa que vem para ficar, né? Quem ainda tem qualquer tipo de preconceito, né? Já ficou, né? Não veio, não, já ficou, tá vendo? A venda já ficou. Muita gente tem preconceito ainda, receio de fazer transação pela internet, mas, como você falou, assim, a pandemia veio com um divisor de águas para esse momento e agora viver isso. Ter cuidado, né, na hora da compra, examinar o site correto, né, que sempre vai ter. Agora a criminalidade é online, né? Muita gente caindo em golpes, né? Porque não mora direito, não tem mais atenção na hora de comprar, né? Então, é isso aí. E já começou o comércio a chamar para o emprego, a ocupar de novo os postos que foram perdidos? Não, já chegou. Você sabe que já deu a melhorada, né, no comércio. E logo pós-pandemia, houve uma retração de compra, né? Mas em seguida que eu comparo assim como quando você abriu a porteira, faltou mercadoria em Manaus, né? Faltou produto, a matéria de construção subiu de preço, porque os preços vêm quando a oferta é pequena, né? E o cara tem um produto, ele aumenta mesmo. Eu sei que é do meu ramo, o tijolo chegou a R$ 1.200 e hoje está 750. Quer dizer, tem uma máxima que fala que o preço do produto é sempre o máximo que eu vou conseguir vender. Isso, exato. Né? E quem regula o preço é o mercado. Você sabe disso, né? A briga é quem regula o preço é o mercado. Como você falou, assim, veio essa questão do online, acaba tirando muito emprego, ou pelo menos mudando as pessoas um pouco do ramo. No comércio, já enxerga isso também? Criação de novas oportunidades de trabalho e extinção de outras? Acontece muito isso. A gente está ali, por exemplo, ainda existe mesmo o comprador que quer ver o produto, ele vai na loja fisicamente olhar o produto, né, comprar, né? E muitos mais a compra. Tem grupos aí que eu fui visitar uma empresa muito grande, muito famosa em Manaus. Cheguei no salão com mais de 100 pessoas no telefone, atendendo venda, né? Mas o povo ainda prefere ir na loja, pegar o produto. E até porque ir no shopping comprar é um prazer das senhoras, né? Vão no shopping, quer comprar, né? Então, uma terapia. É uma terapia, exato, entendeu? Ir para o shopping é lazer hoje, né? Tá entendendo? Tanto a juventude como as senhoras, tá vendo? E nisso a gente, com os shoppings, o centro da cidade, sofre um pouco, né? Devido à infraestrutura do centro, a falta de banheiro
né? No centro, a segurança, né? Então, o shopping leva essa clientela mais elitizada, né? E a maioria dos associados são do centro de Manaus, da ACA? Não, tem todo o segmento, né? A ACA, desde da sua fundação, ela tem advogado, tem médico, tem empresário, tem comerciante, tem indústria. Todo mundo pode ser associado à ACA. Você falou ainda há pouco do trabalho conjunto com o governo do Estado na época da pandemia. O comércio é um dos maiores fatores de arrecadação para o Estado, ou é o maior. Se fala muito da questão da Zona Franca, do quanto a gente tem que resguardar os nossos empregos por conta da Zona Franca, mas tem importância do comércio. Como é que está sendo essa contrapartida do governo, de prefeitura, com relação às demandas do comércio? Após o governo Collor, que extinguiu, ele fez abertura em todo o território nacional, né? Então nos igualou com todos os outros estados. Na época da Zona Franca, o comércio era pujante. Você pagava a luva no centro, não tinha um ponto desocupado. A pessoa vinha, o turismo de compra, pagava sua passagem, vendia o produto e ainda tinha um lucro, né? Então isso acabou. Então o comércio não tem nenhum benefício em termos de Zona Franca, né? Ainda tá, o benefício está na indústria, que a gente briga muito pela indústria também, porque o funcionário do distrito é cliente do comércio. Então a gente tem essa briga. Mas a área de serviço, também eu estou muito esperançoso com o turismo, né? Com o apoio tanto da prefeitura como do governo do estado, né? O turismo está dando uma alavancada, né? E nós temos tudo para o turismo aqui em Manaus, né? Nós temos esse nosso rio, a nossa paisagem, temos peixe. Então a gente espera também que o turismo venha contribuir muito com o comércio. E o comércio, ele emprega mais do que a indústria, muito mais. A indústria é em torno de cento e poucos empregos, eu não tenho aqui estatisticamente, que eu não trouxe. E o comércio vai com quase entre serviços, né? E o comércio vai para quase 400 mil empregos, né? Ele é 3 vezes maior do que a indústria. E com relação à contribuição, por exemplo, só com relação à ICMS, é muito grande a contribuição do comércio. É a maior fonte comércio, de renda, né? O comércio, né? O comércio é quem mais emprega, quem mais... A contribuição é maior, né? E agora estão aí nesses 3 meses de queda, né? Esses 90 dias de comércio, a reclamação está grande em virtude de começo de ano, troca de governo, e no começo do ano você vem a volta às aulas. É um segmento que é beneficiado no começo do ano, né? E depois vem o carnaval. Então começa a passar por essas etapas. E agora você vai vir, depois vem o Dia das Mães, né? Teve a Páscoa, agora o Dia das Mães. A Páscoa, teve a Páscoa agora, você lembrou bem. E vem o Dia das Mães, que para nós, para o comércio, é o nosso segundo Natal, né? Depois do Natal, a melhor venda é do Dia das Mães, né? Aí, durante o ano, aí vem o boi, vem Dia dos Pais, Dia do Namorado. Sempre tem uma data para festejar. Jorge Lima, presidente da Associação Comercial do Amazonas, a ACA, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta em 2 minutos, você não sai daí. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Jorge Lima, presidente da ACA, Associação Comercial do Amazonas. A gente já terminou o primeiro bloco, falou bastante já sobre o comércio, terminou falando dessas datas sazonais, né? Nosso calendário, que permite ao comércio ter várias oportunidades ali em diferentes nichos, né? De conseguir uma elevação no seu faturamento. E agora a gente está pertinho do Dia das Mães aí, como é que está a expectativa e a previsão de vendas para o Dia das Mães? Como a nossa entidade, ela não é algo estatístico, e quem me fornece às vezes a FEComércio, outros amigos meus, então ainda não tem mais ou menos essa previsão. Mas o amigo Ralf, lá do CDL, ele faz essa pesquisa e tão logo ele tem em mão, ele passa para mim, né? Para mim poder divulgar, mas pelas conversas que temos, né? É que vai ser um Dia das Mães, vai ser bom.
já se vê mais dinheiro, mais recursos circulando no mercado? Já se vê, porque é como eu falei agora há pouco, no começo do ano sempre, né? Fica saldo para vender em janeiro, como eu te falei aí há pouco, a volta à escola, aí vem o carnaval, né? Entendeu? E é o tempo também que começa a funcionar o Brasil politicamente, né? A Câmara Municipal, a Assembleia, lá em Brasília, a pessoa começa a voltar para o trabalho, né? E começa a funcionar a engrenagem, né? Esse início de ano também é marcado pelo pagamento de impostos. E aqui no caso do Amazonas não, em outros estados do Brasil também, na última gestão do governo Bolsonaro, ele criou um teto para o ICMS, que findou no ano passado, e a Assembleia Legislativa do Amazonas, então, aprovou um projeto para subir alguns impostos aqui, como o ICMS, por exemplo, que saiu de 18% para 20%. E aí, depois de aprovada a lei, 90 dias para entrar em vigor, começa agora em abril. A gente já vê um reflexo de um cuidado com relação a esse aumento de imposto? Neto, a gente já vê porque começou agora no mês de abril, né? Que a contribuição passou de 18 para 20%, né? E porque teve aquele impacto do combustível, né? Que você não podia pagar acima de 18, né? Foi criado um teto. Foi criado um teto, né? Então, tinha estado que te cobrava 30% do ICMS. Então ele veio que seria a energia, a comunicação e os combustíveis. Quando voltou para 18, né? Então, foi em todo o território, os governos, pelaquela perca, eles aumentaram o ICM e junto veio para compensar um pouco dessa taxa do combustível, da energia e da comunicação. Mas, com isso, onerando esse imposto, onera o preço da mercadoria, né? Aí onera frete, né? E o comércio está temendo uma queda de venda, né? Porque nisso, gerando desemprego, a queda de venda, porque, na realidade, sem contar que muitas empresas ainda seguram ainda um mês, dois, aquele produto antigo que ele tinha comprado, né? De imediato, eu me lembro que eu também trabalho com posto de gasolina, quando a gasolina subiu, você segura 2, 3 dias, para não, aquele impacto muito forte, logo fugenta o cliente, né? Mas não vai ter jeito, agora, mês de abril, né? Já começou a vigorar, vai ser repassado, vai atingir lá na ponta o consumidor final, né? Que tudo aumenta, né? E cai o desemprego também, não gosto de tocar no assunto, mas gera sonegação. É uma série de contratempo quando dá um aumento desse, né? Então, eu acho que vai cair um pouco a venda. Então, nós estamos temendo uma queda de venda, né? Em virtude desse aumento. Tem alguma previsão de qual seria o segmento mais impactado por conta de aumento? Na verdade, o impacto maior, seu Jorge, desculpa até colocar isso, mas é o consumidor. Vai dar sempre refletindo no bolso do consumidor. Vai para a ponta. Mas o comerciante perde. Porque a hora que ele onera o preço dele, ele perde a clientela. Você vê que nesse supermercado. Então tem que reduzir margem de lucro também. Reduz um pouco, se não quiser perder a clientela. Você vê que nesses atacarejos aí, nesses grandes centros de supermercado, você vê na frente aquele monte de placa de promoção de mercadoria. A briga é acirrada para conseguir o cliente, fidelizar o cliente, né? Então acabou aquele negócio, o cara quer explorar, não, todo mundo quer vender. E quem tiver menor preço vai vender mais, né? Então a competição é muito cerrada nesse sentido, né? O comerciante não quer perder a clientela, todo mundo quer vender. Quem que não quer vender? Né? Hoje você vê final de ano, aquela marra de trocar sua mercadoria, troca de produto de presente, né?
Então o comércio está tratando muito bem a clientela, né? Para não perder cliente, né? E o nosso interior do estado? A gente tem aqui a BR-319, que está quebrada. Não sei se isso tem influenciado alguma coisa também no comércio, se ela é passagem de escoamento. E falando do interior, O interior agora, nós vamos fazer um trabalho no interior, eu acabei de falar contigo nos bastidores, né? Ele é muito preocupante, porque do interior é que vinha os produtos regionais, né? E hoje é muito preocupante aqui na área metropolitana, no município em redor do Amazonas, a briga está muito feia, porque as drogas encamparam muito a área metropolitana. Você vê Itacoatiara, Parintins, essas municípios maior, a violência encampando, né? Entendeu? E o interior sempre foi problema para o Estado. Um grande amigo nosso, que está no nome dele aqui, o Azevedo, do Grupo TV Lá, ele era muito preocupado com o interior, com os irmãos do interior, né? A saúde, uma assistência técnica melhor, né, para o interior, o acesso ao interior, né, as estradas, as vicinais dos municípios para escoar mais o produto. E o interior é muito penalizado, né, com esses descasos, né. Apesar do governo do Estado, que eu acompanho muito o trabalho dele, está muito empenhado, né, em levar para o interior mais assistência social no interior. Voltando para a capital, saindo do interior, voltando para a capital e referente ali à área central, eu acompanhei algumas reuniões da ACA com relação à preocupação dos comerciantes. E sempre se falou, desde a gestão passada da Prefeitura Municipal, desde o prefeito Arthur, em revitalização do centro, requalificação do centro. E quais são hoje as principais demandas do comerciante dali, com relação, por exemplo, à segurança, à iluminação, até coleta de lixo, que era já foi um problema ali também? Neto, a principal está na segurança. Você chegar hoje no centro lá, parece até que há toque de recolher. 4h30 para 5 horas já começa a fechar, né? Começa a fechar. E é difícil uma semana que não tenha um caso no centro de violência no centro da cidade. E às vezes a turma diz, só olha para o centro, olha para o centro. O centro, por ser uma área portuária, né, sempre as áreas portuárias são problemáticas, né? Mas você tem como exemplo a área portuária de Belém, que hoje deu uma modificada ali, o Porto de Belém. É turístico, né? Virou turístico, já o nosso não. Começa agora pela chegada dos navios, que devido ao calado da enchente, né, eles ficam lá no meio do rio, né? No meio. Que primeiro parava no porto, a sua escada, aí você já tem que ser baldeada por balsa, por lancha, né? E já começa a perder o glamour daí, perder né? o glamour, né? Então, isso é um dos problemas. E o centro, ele foi esvaziado pelo próprio governo, né? Saiu do centro, a Assembleia Legislativa saiu do centro a Câmara Municipal, saiu do centro o BASA, saiu do centro da Prefeitura, saiu do centro a Receita Federal, saiu do centro o Correio, né? Você vê aí o desfalque que deu o centro, né? E o prefeito está com um projeto de tornar o centro habitável, né? Tá vendo? Mas aí você esbarra em casas antigas, problemas de heranças, brigas, você vê... Tombamentos. Você vê da Matriz para Tamaracá, parece que ali é outro centro, totalmente abandonado, né? Já viste agora com o Hotel Cassina, né? Que foi restaurado, a prefeitura foi restaurada, e eu tenho esperança que agora com essa projeto do prefeito ali na Ilha de São Vicente, que ele vai restaurar aquilo ali, e o centro, por exemplo... Fazer um mirante, né? Fazer um mirante. E com agora
o Teatro Amazonas, né? Ali voltou a ser bastante frequentado. Hoje já é um centro de atração muito grande. Você vai ali, Bar do Armando, Tacacá da Ivete, e mais no canto tem outros bares, entendeu? Muito. Então ali a Praça Sebastião já teve outra repaginada, né? É muito atrativo. Agora em Natal eu tive lá visitando um espetáculo ali no centro da cidade. E se aquilo for para a de São Vicente, também vai ser bom. Mas o que nos preocupa mais é aquele quadrilátero do centro, né? Que a gente, às vezes, é um problema social muito grande, ninguém é contra o vendedor ambulante, né? Mas eles não vão para a galeria, né? E isso é uma competição muito grande no comércio. A Marechal Deodoro, que é onde está a comunidade árabe ali, né? Eles já me procuraram para querer fazer na Marechal Deodoro, o NAS que lidera essa turma aí, uma rua 24 horas. A gente gostaria de falar com o prefeito que não fosse 24, né, que ainda não tem essa cultura Manaus, mas que fosse até às 10 da noite, sei lá, quem sabe, né? E o que acontece no centro da cidade, Marechal Deodoro? As grandes lojas, os donos preferem fazer galerias. Hoje você não vê, tinha BBC, tinha Tarado, tinha grandes lojas lá, grandes lojas de confecções. E hoje tudo se tornou galeria no centro da cidade. Então eu precisaria de um estudo no centro da cidade, sentar na mesa da Associação Comercial, até porque a Associação Comercial do Amazonas, por lei, viu, Neto, ela é um órgão consultivo do governo Prefeitura de Manaus, governo do Estado e governo federal. A gente gostaria muito que, quando fosse tratar do centro, sentasse na mesa, porque quem sabe o que falta na cozinha é dono da casa, né? Ela que sabe o que falta na cozinha. E nós ali no centro da cidade, nós sabemos as demandas que tem no centro. Então, eu gostaria que um próximo encontro com o prefeito, tivesse por aí, a gente sentar na mesa para levar para ele as ideias, junto com as dele, né? Entendeu? E tem um problema também das galerias. Você, quando abre, eu tenho uma queixa nesse sentido, eu tenho uma observação a fazer. Quando qualquer problema da João Batista, quase 24 horas, não demora 3 dias, até porque é uma rua de grande fluxo, né? Eu estou calado, né? Mas quando é no centro, aquele da Henrique Martins passou da gestão do Arthur, né? Aquele da Henrique Martins, que até desabou o prédio, para a gestão do Davi Almeida. O Davi Almeida consertou. Teve outro que veio do 7 de setembro, né? Que aí já foi, devido a tanta pressão, já foi mais rápido, né? Ficou bem ligado a matriz daquela... Mas acredito que não tem o mesmo olhar, não tem a mesma urgência, então. Não tem a mesma urgência, porque o escoamento para lá, né? Mas devia ter um olhar melhor, né? Porque você, lá da 24 de maio para cima, ali tudo era rios, né? Ali por baixo, né? Tá vendo? Ali tudo é como se fosse uma laje, né? É como se fosse uma laje. E eu conheço porque eu já desci naquela galeria para olhar de perto, entendeu? E sempre merece cuidado, né? Aquela galeria. Outra reclamação muito grande das senhoras no centro da cidade é aqueles paralelepípedos na Eduardo Ribeiro, né? Uma senhora de sapato alto, né? Ali aconteceu muito... Não só senhoras, deficientes, pessoas com deficiência, né? Aquilo também. ali, eles queriam manter a história, né? Mas ele foi assentado de maneira muito irregular, né? E não há uma manutenção devida. A reclamação ali, é constante, né, ficar... e como ele é sentado em cima de areia, né? Você já vai se desequilibrando no solo, né? Então é outro Já foi problema. falado em cobrir ali de asfalto e deu o que falar também. Não isso, dá né, porque porque cobrir aquele paralelepípedo, né? Aquilo é histórico, aquilo veio de Portugal, entendeu? Sim. A outra demanda também seria os banheiros públicos, né? Banheiro. Tive conversando com o prefeito e ele diria que ia fazer os banheiros e entregar para a iniciativa privada, entregar para a associação comercial, para alguém, porque tem que haver o pagamento. Senão, quem vai manter um banheiro, papel higiênico, a higienização, né? Tá vendo? Tinha que haver uma taxa para manter. Ninguém quer tirar lucro disso, não. Então já era tempo de ter no centro da cidade um banheiro, né? Jorge Lima, presidente da ACA, todos esses órgãos que o senhor citou saiu da ACA, mas a ACA não saiu do centro, mas a ACA não saiu do centro, continua lá no centro da cidade, né? Continua no centro e vou lhe antecipar mais uma. Todos os órgãos em Manaus que você imaginar, associação de mercado, de restaurante, federações, tudo que você imaginar foi criado dentro da Associação do Amazonas, inclusive a Zona Franca de Manaus, né?
Lá funcionou até a Rádio Baré, na Associação Municipal do Amazonas. Muitos anos atrás funcionou, tá entendendo? Mas ela está ali, o prédio é histórico, né? E ninguém pretende não, né? Até pela história, né? Está lá e a gente fica, vamos ficar lá. Jorge Lima, muito obrigado. Nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista, uma conversa muito agradável. Espero que tenha conseguido aí passar todos os recados ao nosso público aqui do Band Entrevista. Neto, eu agradeço, em nome da Associação Municipal do Amazonas, em nome de todos os nossos associados, que é quem mantém aquela casa, né? Eu que agradeço. E tive para a gente conhecer agora pessoalmente, que eu só estive na tela, né? Entendeu? Mas eu fico muito agradecido, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá. Muito obrigado. A você aí de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Até o próximo domingo. Boa noite.